Cultivo Online, capítulo 721, Salão Real. Como você adquiriu isso? Xu Liuxiang perguntou por curiosidade. Bem, tudo começou quando encontramos esse homem na frente de uma caverna. Yuan começou a relembrar sua experiência com a aranha demoníaca. Isso é muito trágico. Xu Liuxiang suspirou com uma voz desanimada depois de ouvir a história. Ouvir a sua história me faz pensar. Dói mais para os pais perderem os filhos ou dói mais para os filhos quando perdem os pais? Não acho que possamos avaliar a dor. Yuan balançou a cabeça. Yuan, você já pensou em conhecer seus pais? Seus pais biológicos? Quero dizer. Na verdade não. Eu também nunca tive tempo para me preocupar com essas coisas. Eles me abandonaram por um motivo, e não faz sentido pensar nisso, já que já aconteceu. Você não está nem um pouco curioso sobre por que eles abandonaram você? Às vezes me pergunto por que eles realmente me abandonaram. Xu Liuxiang suspirou novamente e continuou. Infelizmente, talvez nunca consigamos encontrar a resposta, mesmo que quiséssemos perguntar a eles. Pelo que sabemos, eles podem estar mortos agora. Mesmo que não estejam, é quase impossível procurá-los. Yuan sorriu amargamente e disse: Vamos parar de pensar em coisas tão deprimentes. Seu cabelo ficará branco por causa do estresse. Tudo bem, vou estudar minhas técnicas. Me ligue quando for hora de ir. Xu Liuxiang disse enquanto recuperava suas técnicas e começava a lê-las. Eu também preciso terminar de absorver as feras mágicas que consumi antes. Lan Yingying disse enquanto se transformava em uma pulseira em seu pulso. Yuan não disse mais nada e voltou a estudar suas matrizes. 2 dias se passaram em um piscar de olhos. Lulu, está quase na hora do leilão. Yuan gritou para ela. Vamos. Assim, começaram a se dirigir ao leilão, que será realizado em outro local com maior capacidade de convidados. Enquanto isso, Feng Yuxiang e Xiao Hua se encontraram na frente da Casa das Riquezas na mesma época. Como foram suas compras? Feng Yuxiang perguntou a ela com uma expressão confiante. Xiao Hua não disse nada e entregou o anel espacial com os tesouros que comprou para Feng Yuxiang. Feng Yuxiang verificou rapidamente o conteúdo e faltou quantidade. Porém, em termos de qualidade, os tesouros que Xiao Hua comprou eram muito melhores em geral. Entendo. Então você escolheu qualidade em vez de quantidade, hein? Infelizmente, ganhei essa revanche. Feng Yuxiang disse com uma voz orgulhosa enquanto entregava seu anel espacial para Xiao Hua. Xiao Hua franziu a testa ligeiramente e olhou para o anel espacial e, para sua surpresa, Feng Yuxiang tinha muito mais tesouros do que ela, mantendo a mesma qualidade. Você deve estar pensando que eu trapaceei, certo? Afinal, como posso adquirir muito mais tesouros com a mesma qualidade e tendo o mesmo orçamento? Embora Xiao Hua não tenha dito nada, ela realmente duvidou que Feng Yuxiang tivesse trapaceado por um momento. Xiao Hua, é simplesmente uma diferença de experiência. Você provavelmente comprou esses tesouros pelo preço total, certo? Bem, convenci os comerciantes a vender os tesouros por um preço mais baixo, permitindo-me comprar mais com o mesmo orçamento. Eu não os comprei em lojas normais, já que normalmente você pode conseguir tesouros da mesma qualidade com um comerciante que trabalha sozinho, e eles são mais fáceis de pechinchar. Feng Yuxiang explicou, exibindo na íntegra seus anos de experiência como comerciante, até mesmo se gabando um pouco disso. Depois de ouvir a explicação de Feng Yuxiang, Xiao Hua não teve escolha senão aceitar sua derrota desta vez. Ela não era do tipo que regueiteava com os outros, nem já o fez antes, por isso estava em grave desvantagem nesta partida. Agora que ambos temos uma vitória e uma derrota, estamos empatados. Estou ansioso para o nosso próximo jogo, disse Feng Yuxiang. Não vou perder da próxima vez. Xiao Hua disse com uma voz calma, mas sua expressão feroz era muito séria. Nem eu, Feng Yuxiang disse com um sorriso. Assim, a rivalidade entre Feng Yuxiang e Xiao Hua para se tornar o servo número 1 de Yuan começou oficialmente. Estimados convidados, vocês vieram na hora certa. Eu estava prestes a ir para o leilão. Querem se juntar a mim? Gu Xiulan ficou agradavelmente surpreso ao vê-los parados na frente da casa de leilões. Claro, Feng Yuxiang assentiu. Enquanto viajavam, Gu Xiulan disse-lhes: com relação às vendas dos tesouros, conseguimos vender todos eles, exceto a escama do dragão da inundação, que será vendida hoje. No total, os tesouros conseguiram vender por um pouco mais de 60.000 pedras espirituais. Bom, Feng Yuxiang respondeu de maneira indiferente. Embora Gu Xiulan não tenha mencionado isso, nem ela o faria, a maioria dos tesouros foi comprada pela própria casa de leilões. Afinal, com o próximo leilão da escama do dragão inundado, a maioria das famílias ricas decidiu economizar o máximo de dinheiro possível para o leilão, tornando muito difícil vender os tesouros de menor valor, mesmo para uma casa de leilões renomada como a Casa de Riquezas. Na verdade, a Casa das Riquezas até comprou a maioria dos tesouros por um preço mais alto do que o normal, apenas para satisfazer Feng Yuxiang. E embora a Casa das Riquezas perca algum dinheiro, mesmo que consigam vender todos os tesouros no futuro, quando tudo se acalmar, eles não se arrependeram de suas ações, desde que isso satisfaça Feng Yuxiang. Cerca de 1 hora depois, eles chegam ao local do leilão. Foi em uma cidade próxima,
onde havia um edifício enorme que poderia acomodar milhares de convidados com facilidade. Este edifício foi construído para reuniões importantes das 7 famílias legadas, das 7 academias espirituais, entre outras origens poderosas, mas será usado como casa de leilões apenas para a escala do dragão da inundação. Bem-vindos ao Royal Hall, estimados convidados, Gu Xiulan disse a eles quando eles chegaram.